Nestes vídeos vamos dar a conhecer aquilo que é preciso sabermos para criarmos um projeto social. Primeiro vamos explicar como é que podemos procurar financiamento para o nosso projeto social, o que é o problema de um projeto, como é que se desenvolve um diagnóstico social e o que é um território de intervenção. Para começarmos um projeto social precisamos de procurar saber quais são os concursos, programas, fundos e linhas de financiamento que estão abertas ou vão abrir. Para isso, devemos ir ver os sites de organizações sociais, entidades governamentais e plataformas para estarmos a par das oportunidades que existem para financiar o nosso projeto. Sites de entidades como estas. Como é que podemos pensar e construir o nosso projeto social? Para construirmos o nosso projeto, devemos pensar e estruturar tudo aquilo que queremos fazer, de forma a sabermos aquilo que vai ser preciso, mas primeiro precisamos de identificar o problema social que queremos ajudar a resolver. E qual será o problema ou a questão do nosso projeto? O problema de um projeto é um desafio, um obstáculo ou uma complicação que está a causar dificuldades a uma comunidade ou a um grupo de pessoas. Por exemplo, um problema que identificamos no associativismo cigano foi a falta de conhecimento e de formação sobre como fazer candidaturas a projetos sociais e como conseguir financiamento. É um problema que impede ou dificulta que as próprias associações consigam meios para fazerem atividades e iniciativas que melhorem as suas próprias comunidades. E é sobre este problema que este conjunto de vídeos intervém. Assim, um problema de um projeto é uma questão que precisa de ser resolvida e o nosso projeto social deverá ser uma dessas respostas. Mas muitas vezes, para pensarmos em que problema é que o nosso projeto deverá agir, devemos primeiro fazer um diagnóstico social da comunidade onde queremos intervir. Mas o que é um diagnóstico social? Um diagnóstico social é, no fundo, o estudo ou a análise de uma comunidade ou um grupo de pessoas para saber qual é a sua situação e a sua realidade. Serve para percebermos como é que as pessoas vivem, quais são as suas dificuldades, aquilo que têm e para sabermos também se existem outras respostas sociais ou projetos que já trabalhem com elas para que as possamos ajudar com o nosso projeto. Deverá recolher informações sobre a comunidade em áreas como educação, saúde, habitação, emprego, etc. Por exemplo, um diagnóstico social de uma comunidade cigana poderia envolver questionários sobre a sua taxa de desemprego, o seu nível de acesso à educação e condições de habitação. Isso ajudaria a compreender quais vão ser as áreas onde vamos precisar de intervir mais. É com este diagnóstico que poderemos responder às seguintes perguntas: o que queremos? Do que precisamos? De quem precisamos? O diagnóstico poderá ser feito através da observação, experiência ou convivência diária com as comunidades, de entrevistas e questionários, de atividades de grupo onde os participantes possam falar livremente sobre a vida na comunidade ou da leitura de estudos sobre as comunidades. Estas informações vão então ajudar-nos a saber qual vai ser o nosso problema, a sabermos quais os recursos necessários ou do que é que vamos precisar, quais vão ser os nossos parceiros, aqueles com quem vamos trabalhar no projeto, qual vai ser o nosso público-alvo, ou os signatários, ou as pessoas a quem nos estamos a dirigir, e qual vai ser o território ou o local onde vamos intervir. E o que é um território para um projeto? O território é o lugar onde estas pessoas vivem, como uma cidade, um bairro ou um meio rural, mas também pode ser o próprio território nacional como um todo. Cada lugar tem as suas próprias características, como a localização, o clima, recursos e acesso a bens económicos e culturais. Entender o território é importante porque nos ajuda a perceber aquilo que vai ser preciso e o que é bom para as pessoas que vivem nele, e ajuda-nos então a pensar nos objetivos.